Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui neste programa Ser Leve. Sugeriu-se-me que abordasse este assunto que está, diríamos assim, na moda, a ansiedade. Eu sou psiquiatra e depois de ter passado pela pediatria, a clínica médica, sou professor aposentado na UFG, depois de 45 anos, e hoje sou professor ativo na Faculdade de Medicina Alfredo Nasser. Sou psiquiatra de profissão, além de professor de clínica médica. Sou coordenador do Serviço de Psiquiatria do Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental, onde eu laboro há cerca de 55 anos, desde o meu tempo de estudante. Eu vejo que o mundo está muito adoecido. Sempre esteve adoecido, mas hoje em dia está muito adoecido. Diz-se até que há uma doença comum da humanidade que se chama inconformismo ou inconformação. O inconformismo que decorre da inconformação. Por quê? Por falta de conhecimento. O homem não conhece a natureza. Os acontecimentos do dia a dia, que são evidentemente naturais. O homem não se conhece. E alguém já disse, o homem não conhece a divindade. Isto gera o inconformismo. E a maior parte do sofrimento que padece a humanidade é esta doença, o inconformismo. E esse inconformismo pode gerar a ansiedade, embora haja outras causas da ansiedade. Mas eu vou abordar aqui aspectos mais simples e mais comuns do dia a dia. A ansiedade, guardemos bem, todo mundo pode guardar isso, é filha da depressão. Diz-se até que a ansiedade, eu retifico, é filha da preocupação. A preocupação gera a ansiedade. Todos nós temos preocupações, todos nós temos ansiedade. Mas, quando a preocupação aumenta, se excede, quando ela vai além de um determinado limite, aí nós sofremos muito. E essa preocupação, sendo a mãe da ansiedade, uma preocupação grande gera uma ansiedade grande. Aqui vem, atualmente as pessoas estão alarmadas, estão atormentadas no mundo inteiro. Não é preciso eu dizer por quê. É por causa disso, é isso que todos sabem, não é? Por isso nem vou falar o nome, porque todos sabem. Mas as criaturas humanas estão preocupadíssimas. A ansiedade é muito grande
Notem bem aqui um aspecto científico da mais alta importância. A ansiedade excessiva aumenta a produção do cortisol. É uma substância química. É um esteroide. É um corticoide. Mesmo o povo já ouviu falar muito em corticoide. Corticoide é um hormônio. Que nós possamos saber bem. Corticoide diminui a imunidade. Então, a ansiedade aumentando a produção do cortisol, ou seja, desse corticoide que nós produzimos, a ansiedade vai diminuir a nossa imunidade. E atualmente nós estamos necessitando muito da nossa imunidade. Quanto mais imunes nós formos, melhor, mais protegidos nós estamos contra as doenças virais, ou seja, produzidas por vírus. E há um vírus aí que está atormentando a humanidade. Se bem que o nome é muito lindo, mas ele é apavorante. Corona, em latim, corona. Traduzindo para o português, é coroa, mas ninguém está querendo ser coroado, porque impõem cuidados assim especiais e as vidas ficam ameaçadas. Qual seria a terapêutica? É nós diminuirmos as nossas preocupações. Não vamos deixar de as ter, de ter as nossas preocupações, mas nem mais e nem menos. Em grego, esta expressão nem mais e nem menos é medein agan. Está lá, ou estava escrito no santuário de Apolo, na Grécia Antiga. Um dia, os 7 sábios da Grécia, que eram 22, se reuniram ali no santuário de Apolo para uma reunião. Cada um tinha de escrever uma sentença. Ou no frontispício, na parede do lado de fora, ou lá no interior do templo, ou mesmo no pedestal da deusa, que lá se encontrava numa estátua, evidentemente. Então, houve um daqueles sábios que escreveu lá na porta, lá no frontispício, na parede, medein agan, nem menos e nem mais. Quando os outros viram aquilo, eles se ajoelharam e disseram: foram os deuses que nos mandaram esta sentença. Então, com isso eu quero dizer que nós não vamos deixar de ter preocupações, mas nem menos e nem mais. A quantidade certa. Isso é que é difícil, a gente estabelecer os limites. Quantidade certa, nem menos e nem mais. Nem menos preocupações, nem mais preocupações, nem menos ansiedade, nem mais ansiedade, nem menos cortisol e nem mais cortisol. É o limite, é o equilíbrio. Isso é que é importante para nós desfrutarmos aquilo que se chama saúde. É o bem-estar físico, mental
e espiritual, certo? Então, isso é uma das definições de saúde, esse bem-estar. E agora, as doenças são o contrário, né? São malestares físicos, mentais, poderíamos dizer também espirituais. Então, a gente tem que trabalhar para evitar esses elementos que nos adoecem, as preocupações excessivas, ansiedade excessiva. E aí nós iremos desfrutar bem a hora que ainda nos resta. Em vez de hora, eu vou dizer o tempo que ainda nos resta na vida breve. Como disse o pai da medicina, Hipócrates, vita brevis, ars longa, occasio procepis. Experiência fallacis iudicium difficile. Sem latim, vou traduzir. Hipócrates, pai da medicina. A vida é breve, a arte é longa, o tempo é fugidio, o empirismo é perigoso e o diagnóstico é difícil. Nós, os médicos, penamos em busca do diagnóstico, é o conhecimento das doenças, saber o que o paciente tem e o que é que ele tem. Saber o que e saber como é aquilo que ele tem. Como é? Para se chegar a um diagnóstico que é fundamental para um bom tratamento. Nunca vi tanta ansiedade quanto nos dias que correm. Queixas, as mais variadas. Uma delas, o paciente disse: doutor, perdi meu emprego. Doutor, a minha rotina mudou. Está mudada a minha rotina. E a pessoa se desorienta, se perturba diante desses acontecimentos. A perturbação da rotina, a perda da rotina, a perda do emprego, a perda de outras coisas, e isto gera o quê? A preocupação. E isto gera o quê? Ansiedade. E isto gera o quê? Aumento da produção de cortisol. E isto gera o quê? Queda ou baixa da nossa imunidade. Bem, com base nisso, nós temos a certeza, eu tenho, a grande solução para este pavor, para este acontecimento, esse contratempo. Notem bem, contratempo benéfico é um recurso urgente em benefício das criaturas. Então, a gente tem de trabalhar para diminuir estes fatores que geram o aumento do cortisol, que baixa a nossa imunidade, que nós precisamos muito dessa imunidade para vencermos as doenças infectocontagiosas e aqui, sobretudo, as virais. A vacina é a grande esperança e ela vai surgir com perfeição para nós conjurarmos este pavor, esta ameaça da humanidade. Mas isso foi e está sendo um contratempo. Agora, a ansiedade, ela é muito interessante. Ela gera umas outras coisas, não sei se seria importante abordar isso agora. Gera aquilo que se chama compulsão alimentar.
E este programa, ele tem por fim tratar e orientar as pessoas também nesse sentido. Compulsão alimentar, o comer excessivo. Bem, qual é o instinto mais forte do ser humano e dos animais de um modo geral? É o instinto da fome. Há uma aparente divergência entre Freud e Jung. Freud disse que o instinto mais forte é o instinto sexual. Mas Jung, que foi seu colega de trabalho, depois eles se separaram, Jung disse que é a fome, o instinto mais forte. Eu já fiz a experiência em laboratório, valendo-me de animais de laboratório, e eu consegui provar, como Jung, que o instinto mais forte é o instinto da fome. Evidentemente é lógico, porque se nós não nos alimentarmos, não seremos capazes nem sequer de respirar. E respirar é viver, viver é respirar. Então a gente precisa se alimentar adequadamente. A gente precisa se alimentar adequadamente. E comumente as pessoas não se alimentam bem. Uma consequência, eu tenho lutado contra esta consequência, é a obesidade mórbida. O indivíduo fica gordo, excessivamente gordo, obesidade mórbida, acúmulo excessivo de gordura no seu interstício. E não somente no interstício, mas em determinados órgãos. E é muito comum aqui a chamada esteatose hepática, gordura no fígado. Todos já ouviram falar nisso? Gordura no fígado. E uma coisa interessante, essa gordura que ali está no fígado não é aquela que nós comemos agora, de que nos alimentamos agora. A gordura que está ali no fígado é essa gordura de reserva, que a gente guarda em determinadas regiões do corpo, e essa gordura é transladada, é transportada para o fígado. Um dos elementos, isto é importante nós sabermos, que facilita a remoção desta gordura que nós armazenamos e que é levada para o fígado, um dos elementos que está na nossa dieta são os gases dos líquidos, dos refrigerantes, das bebidas de um modo geral e até da água. Esses gases que ali estão mobilizam esta gordura que nós temos de reserva, e não é o único fator. Essa gordura se acumula em determinados órgãos, principalmente no fígado. Então vem essa doença de tratamento delicado e difícil, mas é tratável e curável, a esteatose hepática. O indivíduo ansioso, ele quer comer demais, come demais. É a compulsão alimentar. Ele tem essa compulsão, vamos dizer assim, é uma sede para se alimentar. Eu tenho uma paciente que dá um dó. A queixa dela: doutor, eu como e fico olhando a comida e me dá um pavor, um medo da comida acabar. Como sofre esta paciente? Tem medo da comida acabar. Come-se em demasia. Eu até costumo dizer o seguinte: ninguém morre de fome por falta de comida. Isso é figurado, hein? Mas morre de indigestão, de comer excessivamente e inadequadamente. O alimento é importante. E aqui eu vou dar uma dica para muitos que estejam querendo fazer regime alimentar sem tomar remédios,
que muitas vezes são piores do que a obesidade, os anorexígenos, remédios para tirar o apetite. Isso é terrível, é envenenar, é matar a pessoa aos poucos. Eu aprendi na yoga da alimentação. Muita gente não sabe disso. E eu ensino isso e muita gente a quem eu ensino aprende. Bem, aqui vai uma instrução. Se o indivíduo quer já naturalmente combater a compulsão alimentar, ele deve, pelo menos, a primeira garfada, muito bem, mastigar 40 vezes, sem deglutir, pelo menos a primeira garfada. Se ele conseguir as outras, ou algumas outras, melhor, mas pelo menos a primeira. Sem deglutir, sem engolir, mastigar 40 vezes, porque a absorção dos alimentos começa na boca. A absorção começa na boca. Nós temos aí vasos sanguíneos adequados à assimilação, à absorção dos alimentos. Então, quando a pessoa está mastigando 40 vezes, ela está absorvendo alimento e esse alimento vai ao centro da fome no cérebro. Nós temos um centro da fome e esse centro da fome é saciado. Então, com isso nós já combatemos a compulsão alimentar. Então, ele é satisfeito, saciado, esse centro nervoso da fome. Isso é muito importante. Eu aprendi isso em umas instruções de yoga da alimentação. Bem, o instinto mais forte é este, é o instinto da fome, segundo Jung, segundo as experiências também de laboratório. Outra coisa importante nesse sentido, eu considero de grande utilidade, porque a obesidade é uma doença. Hoje existe aí até uma cirurgia mutilante, a cirurgia bariátrica. Não sou contra não, sou favorável, indico a cirurgia bariátrica para muitos casos, que são importantes, que dão à criatura uma outra vida. Então, a obesidade é uma doença terrível. Eu me lembro aqui de uma passagem, eu vou falar isso aqui, está naquele livro do escritor chamado João Evangelista. Como eu pronuncio com reverência esse nome, João Evangelista. No seu livro, eu sou professor de literatura e esta chamada Bíblia, Novo Testamento Antigo, para mim, são obras literárias grandiosas, literárias, artísticas, filosóficas e científicas. Lá no chamado livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 38, nós podemos ver uma passagem que pouca gente compreendeu, que nos fala acerca do equilíbrio alimentar. Vou resumir. Jesus estava na Judéia, os judeus correndo atrás dele para matá-lo, e ele resolveu partir para a Galileia. A palavra Galileia significa jardim fechado. E no seu trajeto para a Galileia, ele tinha de passar por Samaria, a cidade dos samaritanos. E lá na cidade samaritana, Samaria, havia um poço, o poço de Jacó. Não vou entrar em detalhes, resumidamente. E em lá chegando, Jesus e o seu cortejo de discípulos, eu não vou falar apóstolos, seu cortejo de discípulos, porque
porque há uma diferença. E ali Jesus se assentou à beira do poço de Jacó e os discípulos foram a uma cidade próxima em busca de comida. E Jesus está ali tranquilo, refletindo, não é? Vamos dizer, muito mais do que filosofia. Estava ali naquele seu clima mental, espiritual, em comunhão com o Criador Supremo. De repente, apareceu-lhe uma mulher, chamada a Samaritana, que tinha ido ao poço em busca de água. E ele a abordou. Dá-me de beber. Dá-me de beber. Ela olhou estranhamente. Os samaritanos não combinavam muito com os judeus. E ela fez-lhe a pergunta: como, sendo tu judeu, pede de beber a uma samaritana? O que ele lhe respondeu? Ah, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água, e não terias mais sede de espécie alguma. Mas como o Senhor vai me dar de beber? O Senhor não tem com que tirar a água do poço de Jacó? E ela tinha. Ah, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias. Conversaram os dois ali, e a certa altura, Jesus fez-lhe a pergunta: mulher, onde está o teu marido? E ela, muito astuta, né, samaritana, vendo aquela beleza, Jesus é muito belo. Eu não vou falar era, ele é belo. Repito, ele lhe perguntou: onde está o teu marido? E ela, astutamente, disse-lhe: eu não tenho marido. E ele lhe disse: 5 maridos já tiveste, e o que tens não é o teu. Aí ela ficou admirada, passou a admirá-lo em vez de estranhá-lo. Nesse ínterim, os discípulos chegaram ali e ouviram conversando com a samaritana. E disseram a ele: mestre, come. Eles trouxeram o alimento. E ele recusou. O meu alimento não é este. Então está ali a passagem, vocês podem ler, eu não estou ensinando aqui neste momento, nesta hora, só eu quero falar que Jesus não se preocupou com o alimento que os discípulos foram buscar porque estavam famintos, porque o instinto da fome é muito forte. E aqui nós temos esse exemplo, um exemplo máximo de sobriedade. Jesus recusou o alimento que os discípulos trouxeram de uma cidade próxima. Que possamos refletir sobre isso. Não sei se entenderam. Passagem muito interessante. Então aí está. Outra coisa interessante para concluir, geralmente as pessoas que têm compulsão para comer, comem de tudo. E às vezes a comida misturada. Podemos comer vários alimentos, mas que seja um de cada vez. Um de cada vez, senhores. Aí está. Há umas pessoas que pela ansiedade faz isso, perde o sono. Pessoas que perdem o sono pela ansiedade. A ansiedade atrapalha o sono. Procura um médico, eu recebo muitos aqui com insônia por causa da ansiedade. Então eu lhes trato a ansiedade.
e muitos passam a dormir. Há pessoas que acordam à noite porque não dormem bem e assaltam a geladeira. Coisa interessante, eu tenho um paciente que era obeso. Sabem o que ele fazia? A estratégia dele? Ele tomava um remédio para dormir a fim de não acordar, para não assaltar a geladeira. Muito bem, ele conseguiu emagrecer por esse meio, mas há outros meios mais fáceis e mais práticos, não é? Então, é isto. A ansiedade nasce da preocupação. A ansiedade é a fonte, como viram, de muitos males. Um dia, ouvi lá na Palestina um jovem, esse jovem, Jesus Cristo, percorria aqueles campos poéticos, aparentemente, e ele subiu a um monte e disse àqueles que o acompanhavam: por que estáis ansiosos pelo dia de amanhã? Ansiedade, hein? Por que estáis? E aí ele deu a terapêutica. A cada dia basta a sua preocupação. Olhai os lírios do campo, contemplai as aves do céu. Nem Salomão, em toda a sua glória, jamais conseguiu vestir-se como um desses lírios. Olhai os lírios do campo, contemplai as aves do céu, que não semeiam nem recolhem em celeiros. E o Criador Supremo lhes dá de comer. E foi assim que esse poeta subiu no monte, lá na Palestina de antanho, e disse essas palavras, e terminou assim. Como eu vou terminar? O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Só isso por hoje.